Assistir Bluey é uma das coisas mais divertidas a se fazer. Mas será que você tá preparado para descobrir erros completamente novos que a gente encontrou no desenho? Bora! Um deles está relacionado à animação. No episódio da terceira temporada Corrida de Obstáculos, quando a Tilly está treinando a Bluey para competir e ganhar honestamente do Bandit, vemos que uma das etapas é subir na escada e tocar no tronco. Note que quando a Bluey chega lá, não existe nenhuma sombra embaixo, mas quando ela sobe, a sombra aparece, indicando que aquela é a sombra dela mesma. E até aí tudo bem. Só que quando a Bluey sai da escada, se você olhar para baixo, vai ver que a sombra dela permanece lá, mais ou menos como se tivesse vida própria. E além disso, nesse momento, ela passa a ter duas sombras simultaneamente. E o mais interessante que você também pode considerar como sendo um outro pequeno erro é que na primeira vez que a Bluey pula na escada, enquanto seu pai ainda não tinha aparecido para competir, veja que embaixo não fica nenhuma das duas sombras que ela tem. Olha, eu tenho que admitir que quando eu vi isso eu fiquei um pouco confusa. A Bluey tem uma, duas ou nenhuma sombra quando sobe escada. E eu sei lá? Confira com a gente vários outros pequenos erros que a gente encontra no melhor desenho dos últimos anos. Se ajeita na cadeira e vamos viajar para Brisbane. Tá começando mais um Teen Videos. Encontramos um outro pequeno erro no episódio Bola de Yoga. No desenho, a família faz a brincadeira estilo Indiana Jones, em que o Bandit rola a bola e as garotas precisam correr, e depois pular dentro de um quarto para não serem, entre aspas, esmagadas. A gente pode ver que as meninas sempre pulam no mesmo quarto, que tem uma mobília laranja e um carpete vermelho. E eles fazem essa brincadeira várias e várias vezes, até que a Bingo se cansa e não consegue pular. Nessa cena, a gente pode ver que quando a Bluey pula, a Bingo não consegue e continua correndo mais um pouco. Então passamos pela entrada do mesmo quarto e a caçula continua correndo até que a bola a alcança. E quando isso acontece, gente, apesar dela ter corrido, tá ainda mais perto da porta do quarto do que antes, o que não faz muito sentido, já que ela já tinha passado correndo por lá antes. Então esse com certeza é um erro de continuidade. Caracas. No episódio Hotel, a gente encontra um erro que também é de lógica bem legal. Quando a Bluey tá mostrando pro hóspede Bandit os quartos disponíveis para que ele possa dormir, note que eles passam da porta número 1 e ao lado dela tem uma foto do pai e da mãe das meninas quando eles estavam viajando. Então eles continuam a excursão pela casa hotel e chegam até a porta número 6, que na verdade é o banheiro. Quer dizer, o quarto fedido. E nela a gente pode ver a mesma foto uma segunda vez. Ou a família Hiller tem a mesma foto em vários locais diferentes, ou a gente encontra um pequeno erro nesse episódio. Sinceramente, eu acho que é a segunda opção. Que viagem é essa, véi? Em Gangorra, a gente encontra um fato bem legal que com certeza você vai gostar de perceber com a gente. Quando as irmãs estão brincando, a gente pode ver que, como em qualquer gangorra, cada pessoa sentada tem um apoio para segurar enquanto está brincando. Mas quando o Bandit participa para ensinar uma lição às crianças, a gente vê que a Bluey escorrega até bater nas costas do seu pai. A dúvida é: como é possível ela fazer isso se deveria ter um pegador no meio do caminho? Se você pensou que ele estava atrás das garotas, eu tenho que te informar que não. Isso porque quando as duas irmãs vão para o outro lado do brinquedo, a gente vê que o pegador que estava lá antes desapareceu. O detalhe é que quando a Chloe aparece e tenta ajudar as meninas, a gente vê nesse momento ele voltar a aparecer. É a mágica da animação acontecendo em Bluey. Depois de tentarem e não conseguirem tirar o Bandit da gangorra, as meninas pedem ajuda à mãe, que na verdade acaba auxiliando o marido, e dá 2 cachorros quentes para ele, deixando ele ainda mais pesado. E quando o pai das garotas devora o lanche, a gente pode ver que vários farelos caem no chão, perto dos seus pés. Só que logo na cena seguinte a gente vê que tanto os farelos como o molho desapareceram do chão para nunca mais serem vistos. Mas esses dois últimos não são as únicas coisas que a gente percebe que acabam desaparecendo.
A Bluey acaba recrutando o Salsicha para também fazer peso do lado das crianças. E a gente pode ver que logo atrás dele existe uma pequena pedra. Só que quando a cena vai pro Bandit e a gente vê que agora ele tem uma pedra de estimação e depois volta pra cena aberta, veja que a que estava atrás do Salsicha desapareceu. Será que ela era outra pedra de estimação e alguém pegou ela enquanto não estávamos olhando? A gente sabe que você ama se divertir, então dá uma conferida nesse brinquedo irado do Sonic. É só clicar no link do primeiro comentário fixado e levar o seu pra casa. No episódio Biblioteca, em que a Muffin vai brincar na casa dos Healers, existem alguns erros pontuais. Quando a bibliotecária Bluey mostra o local para a prima, a gente vê que a Bingo tá lá sentada lendo seu livro tranquilamente em cima de um puff. Logo em seguida, as meninas simulam que estão tirando a foto da Muffin para fazer o cadastro dela. E nessa hora, se você olhar bem, vai ver que tanto a Bingo como o Puff simplesmente sumiram. E você pode ter pensado que ela saiu de lá. Mas não é o caso, já que logo em seguida a gente pode notar que ela esteve lá o tempo todo. E além deles terem sumido completamente, a gente vê que o carrinho com livros que estava antes também sumiu, como em um passe de mágica. E vemos que ele não saiu de lá, pelo contrário, estava no mesmo lugar o tempo todo. Isso é que é mistério, hein? A gente ainda nota uma coisa nesse mesmo episódio que não faz muito sentido. Quando a Bluey fala sério com a Muffin de que ela não tá brincando direito, a gente vê que ela tá sentada no mesmo puff que a Bingo tava antes, só que com vários livros ao seu redor. Então elas ficam tristes e vão pra cozinha. Então o Stripe vai até a sala falar com a sua filha e explicar que ela não é a criança mais especial do mundo como ela imaginava. E do absoluto nada, agora a Muffin tá sentada no triciclo do Esquadrão dos Gatos e o Puff desapareceu. Além disso, se a gente compara as duas cenas, vamos ver que os livros estão dispostos de uma maneira completamente diferente no momento em que a Bluey fala pra Muffin brincar direito. E pelaquela quantidade de livros, isso só seria possível se todas as meninas tivessem feito aquilo juntas, o que não é o caso, já que a prima da Bluey e da Bingo não estava brincando direito. Então isso não faz muito sentido, você não acha? Se você ama desenhos animados, eu tenho uma novidade incrível para você. Lançamos um novo canal de quiz. Nele a gente vai testar conhecimentos sobre nossos desenhos e filmes favoritos. E olha, tem Bluey, Peppa Pig e muitos outros. Vai ser uma jornada cheia de desafios, risadas e muita diversão com Wave. Não perca tempo. Se inscreva agora no link que tá na descrição ou aponte sua câmera pro QR Code na tela e comece a jogar. Te espero lá! No episódio Piratas, a gente nota um pequeno detalhe que talvez quase ninguém viu. Quando as duas irmãs estão segurando na corda da rede, vemos que de um lado da barriga da Bluey aparecem as duas das suas manchinhas roxas e do outro a sua terceira. Tá tudo certo até agora. Errado. Se essas três manchinhas estão tão juntinhas, como elas podem estar aparecendo todas ao mesmo tempo e de lados diferentes da barriga da Bluey? Isso é fisicamente impossível. Mais um pequeno erro. Nesse mesmo episódio, a gente vê uma coisa que pode ser considerada errônea. Durante a brincadeira de piratas, o Bandit, que era a baleia, fica com um pouco de vergonha quando um pai e o outro filhote chegam ao parque para brincar no balanço. E aí ele para de fazer barulhos de baleia. Momentos depois, quando a Missy toma coragem e resolve participar, a gente vê que tudo que estava atrás dele desaparece, incluindo o pai com seu filhote e até mesmo o balanço. Será que a baleia os engoliu? Sei lá! Eu acho que não. É só mais um pequeno erro que a gente encontrou. Em outro episódio, a gente vê que o nada famoso chefe de cozinha francês Bandit fica responsável por servir a refeição chamada Pavlova para Bingo. Bluey mostra então para ele o interior da geladeira e a gente vê uma torta e do seu lado algumas vagens. O detalhe é que ele finge que entende que o prato seriam as vagens e não a torta, e serve um com os vegetais para cliente do café da Bluey. Os dois então voltam para a geladeira e a cachorrinha azul mostra que a Pavlova, na verdade, era a torta e não as vagens. E nessa hora a gente pode notar que o pote de vagens parece inalterado. Mas se o Bandit tirou algumas delas, então não deveriam ter menos vagens nessa segunda vez? Com certeza.
Pelo menos a lógica diz que sim. É verdade. No mesmo episódio, a gente vê que Bandit finge que a Pavlova é a letra A, que é o imã da geladeira. E depois a gente vê que o papai Hiller coloca a letra de volta, quando a Bluey diz que aquilo não é de comer. O que praticamente ninguém notou é que no final, quando a Tilly aparece e tá conversando com a Bingo na bancada, a gente vê que a letra A não tá mais lá. Por que ela desapareceu? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque foi um pequeno erro. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!